Fala galera, beleza? Concurso da CVM está na praça e a gente montou essa aula aqui com foco na prova discursiva. O objetivo é fazer com que você consiga, com as dicas e com as estratégias que vão ser passadas aqui, notas acima de 90% na prova discursiva, assim como vem acontecendo com os alunos do Você Concursado, e figure entre as primeiras classificações no concurso. E é interessante esse edital, né? É interessante essa oportunidade que a CVM traz, né, agora, nesse início de ano, por três razões, né? A primeira razão, que é a principal e que provavelmente você vai se empolgar, é a questão da remuneração inicial, que paga mais de R$ 20.000 iniciais, tá? O segundo aspecto interessante desse edital é o quantitativo de vagas, tá? E se a gente, quando eu falo quantitativo de vagas, a gente não pode se limitar a essa tabela aqui, que traz o quantitativo de vagas imediatas, né? Que tem aqui um quantitativo por cada um dos cargos. Por quê? Porque o edital também traz aqui a quantidade de redações corrigidas. E quando a gente analisa a quantidade de redações corrigidas por cargo, a gente vai ver que a quantidade de redações é bem maior do que a quantidade de vagas, tá? Então, o que pode acontecer é que alguns candidatos talvez não vão tão bem na prova objetiva, né? Mas com uma nota boa na discursiva, né? Ele vai acabar subindo várias classificações e podem figurar ali dentro daquelas vagas imediatas, tá? Mas o edital também traz a quantidade de aprovados no concurso. Então, não se prenda só a esse quantitativo de vagas imediatas, porque vai ter o cadastro de reserva, tá? E o cadastro de reserva está previsto lá no finalzinho do edital. Algumas pessoas talvez não tenham visto, mas está aqui, né? Então, ao final, vão ficar aqui um total de 29 para o perfil 1 de inspetor, 25, tá vendo aqui para o cargo de perfil 4, né, que é o de mercado de capitais da analista da CVM, tem 48 aprovados no final do concurso. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: alguns candidatos, eles não vão bem na prova objetiva, ou vão tirar uma nota não tão boa quanto eles esperavam e vão ficar lá atrás na classificação. Porém, com a nota da discursiva, eles podem vir a subir várias classificações e figurar ali na lista ou de vagas imediatas ou do cadastro de reserva, tá? Então, tem que ficar... É como se a discursiva ela fosse uma redução de risco, né? Fosse uma ferramenta que você reduz o risco de ser reprovado. Então, tipo, você estuda para a prova objetiva para tirar uma nota alta, você estuda para a discursiva para tirar uma nota alta. Porém, se você não tirar uma nota tão alta no objetivo, com a nota da discursiva você garante ali uma boa classificação ainda. E por que você ainda garante isso? Porque o que acontece hoje em dia é que a maioria das pessoas ainda não estuda para discursiva, né? Então ele foca muito na objetiva, principalmente em concursos como esse da CVM, que tem muita gente ali se preparando de forma mais específica, porque cobra conhecimento específico na discursiva e acaba deixando a discursiva de lado por entender que não é tão relevante, né? Mas olha aqui, e isso que eu estou falando, ele acontece de fato. Dá uma olhada nessa mensagem que o Pedro mandou pra gente. Ele fez o concurso da CGU, tá? E aí ele mandou assim, ó, que a discursiva foi essencial e etc. E porque ele tinha tirado 60 pontos na discursiva, que era uma nota altíssima. E aí, por conta dessa discursiva, ele saltou da posição 141 da prova objetiva, então ele tinha ficado lá em 141 só com a nota do objetivo, para 39, ultrapassando 102 candidatos altamente qualificados e entrando com tudo dentro das vagas, tá? Então, o Pedro é o exemplo vivo daquilo que eu estava falando anteriormente, que de fato as pessoas com a nota discursiva conseguem subir várias classificações, e como você está vendo esse vídeo aqui, a chance de que isso aconteça com você também é alta, beleza? Então vamos nessa, vamos falar sobre a discursiva. Se por acaso ao longo da aula você quiser mandar alguma mensagem, está aqui o nosso Instagram, que é @vocêconcursado, ou o nosso canal no Telegram, que é a Academia de Discursivas, beleza? O que o edital fala sobre a prova discursiva? Ele diz o seguinte, que a prova discursiva vai valer 40 pontos. Como a prova discursiva vale 110 pontos, isso equivale a 26,67% da nota final do concurso, tá? Então a gente está falando aí de 1/4 da nota ser só a discursiva, que é um baita de um peso, né, na nota final do concurso. Então, de fato, ela é importante. O edital também traz aqui que para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 16 pontos no somatório das provas. Como é que vai ser essa divisão de nota? Tá? Vão ser, né, a prova vai ser dividida em questões discursivas, tá? Para a maioria dos cargos, né, vai ser duas questões. Então, a questão 1
definida, que vai ter uma matéria definida no edital de 30 linhas, e a questão 2 vai ser qualquer uma das matérias de conhecimento específico, também de 30 linhas, tá? Essa questão 3 aqui, ela é específica para o cargo de inspetor de contabilidade e auditoria, perfil 3, tá? Então, no caso de inspetor de contabilidade e auditoria, a gente tem que a questão 2, né, vai valer 10 pontos, e a questão 3, tá? A questão 2 vai valer 10 pontos ao invés de 20, e a questão 3 vai valer 10 pontos, para que no somatório tenha 20 pontos. Então, para os demais cargos, 20 pontos a questão 1, 20 pontos a questão 2, para poder somar 40 pontos, beleza? Então aqui a gente já tem uma informação interessante, porque a banca ela não vai trazer um mínimo por questão, ela vai trazer um mínimo por prova discursiva. Então se o candidato, por acaso, zerar alguma das questões e for muito bem na outra, tirar acima de 16 pontos, ele ainda figura entre a lista ali de aprovados. Logicamente, ele vai perder algumas classificações, porque de 40 ele tirar 16, 17 pontos, né? Ele, assim, a tendência é que ele caia várias classificações, mas a boa notícia é que ele não é eliminado, tá? Então, o candidato que por acaso, por alguma situação, venha deixar uma questão em branco, ele não vai ser necessariamente eliminado do concurso. Porém, não é aconselhado que você deixe uma questão em branco, né? No nosso treinamento, no nosso curso, inclusive, tem uma aula só falando sobre técnica de chute. Então, caiu uma questão, caiu um tópico que você desconhece, que você ali não tem domínio, não deixe em branco. Você vai escrever alguma coisa, né, com vistas a tentar conseguir qualquer pontuação, né? Qualquer pontuação que você consiga chutando é melhor do que zero, que é a pontuação que você vai conseguir deixando alguma questão em branco, beleza? Então, para resumir, para a maioria dos cargos, 2 questões discursivas valendo 20 pontos cada uma, e para o cargo específico de inspetor, contabilidade e finança, que é aquele perfil 3, tem 3 questões, sendo que a última questão é uma questão de língua inglesa, tá? Então aqui, para cada um dos perfis aqui dos nossos treinamentos, a gente tem o seguinte, beleza? Para o perfil 1, 2 e 4 de inspetor e de analista, o edital traz que a questão 1 vai versar sobre funcionamento do mercado de valores imobiliários. Então vai ser alguma matéria, algum assunto dentro dessa matéria, beleza? E a questão 2 vai versar sobre qualquer uma das matérias de conhecimento específico. Então pode cobrar economia, finanças, contabilidade, auditoria ou estatística, tá? Vale ressalvar aqui que o edital traz que pode cobrar qualquer uma das matérias de conhecimento específico. Então, na questão 2 também pode cobrar funcionamento do mercado de valores imobiliários. Se a banca decidisse cobrar 2 questões de funcionamento do mercado de valores imobiliários, ela estaria cumprindo o edital, né? Estaria correta, adequada ali às previsões editalícias. Porém, a gente acredita que não faz muito sentido ela fazer isso, já que a primeira questão é sobre o funcionamento do mercado de valores imobiliários, a outra questão deve versar sobre alguma das outras matérias da parte específica, beleza? Já para o perfil 3, contabilidade, auditoria e inspetor, a gente tem que a questão 1 versará necessariamente sobre contabilidade, a questão 2 pode versar sobre funcionamento do mercado de valores imobiliários, auditoria, economia e finanças ou sustentabilidade, e a questão 3 necessariamente vai versar sobre inglês. Então, para quem está estudando para esse cargo, né, contabilidade e língua inglesa é questão garantida na prova, beleza? Para o perfil 5, analista e gestão, tanto para o cargo de inspetor como analista, a banca prevê necessariamente que a questão 1 vai cobrar administração e gestão pública e a questão 2 pode versar sobre direito administrativo, AFO e auditoria governamental. Já para o perfil 6, de analista, de inspetor e analista, né, para a especialidade de contabilidade pública, tem que a questão 1 vai versar necessariamente sobre contabilidade aplicada ao setor público e a questão 2 sobre AFO, auditoria governamental ou direito administrativo. Então pode cair qualquer uma dessas questões aí no dia da prova, beleza? Agora, muita gente aqui vai pensar, tá, mas como que vai ser essa questão, né? A gente sabe que vai ser uma questão de conhecimento específico, então não vai ser uma questão de atualidade, não vai ser um texto dissertativo argumentativo, né? Então a gente espera que seja um texto mais voltado para o dissertativo expositivo, né? Que tem como objetivo ali demonstrar conhecimento sobre determinado assunto, mas como que a banca vai cobrar isso? E aqui a gente, analisando a banca FGV, né, com a experiência que a gente tem aqui no Você Concursado, a gente consegue identificar
que a banca FGV ela tem dois modelos de cobrança normalmente para essas questões discursivas, que é a questão que ela chama de teórica e a questão prática. Inclusive ela já trouxe essa diferenciação em alguns editais, tá? Mas nesse ela não traz especificamente, ela só diz que vai ser uma questão dissertativa. Mas é interessante a gente conhecer os dois modelos para estar preparado para qualquer cenário de prova. Então a gente trouxe aqui para você os dois modelos de questão, tá? Aqui a gente tem o que a gente chama de questão teórica. Onde a gente tirou essa questão? Na biblioteca de discursivas, tá? Biblioteca de discursivas é uma ferramenta do Você Concursado em que você consegue pesquisar questões aplicadas anteriormente pela banca. Lá também tem questões adaptadas, questões inéditas, então é uma ferramenta só para pesquisa de questões discursivas. É bem interessante, né? Tem revolucionado aí o mercado, então vale a pena você dar uma olhada lá. Então eu entrei lá, peguei uma questão aqui aplicada pela banca FGV em 2023, tá? E aí encontrei essa questão aqui da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais para o cargo de auditor fiscal. Olha que legal, a questão ela traz o seguinte, ó. Aqui no que a gente chama de comando da questão, tá? Então aqui a gente tem aqui um texto, né, um motivador e o comando da questão. A banca ela vai trazer mais ou menos ali o assunto que ela está cobrando e pedir para que o candidato faça alguma coisa, né? Então, ao considerar as características da população da qual a amostra é extraída, o auditor pode determinar que a estratificação seja apropriada. Então, depois de trazer esse texto motivador, às vezes esse texto motivador ele vem sozinho, às vezes vem com o comando da questão, às vezes vem separado, às vezes vem só comando da questão, tá? Ela varia. Mas é comum que ela traga os tópicos, que é a parte principal, que é o coração do seu enunciado. Então ela vai pedir para você explicar o que é estratificação e exemplificar, indicar o principal objetivo da estratificação e, em teste de detalhes, identificar o efeito no tamanho da amostra causado pela estratificação da população. Então veja que ela vai direto ao ponto, tá? Ela já traz o conceito de estratificação. Então você já tem que saber, né, aquela matéria ali para você poder responder ao tópico, beleza? Então seu objetivo é de fato demonstrar conhecimento respondendo aos tópicos que a banca solicitou. Não tem uma historinha, não tem nada. É o conhecimento cobrado de forma objetiva, de forma nua e crua, beleza? Já a questão prática é diferente, ela traz um contexto, né? Então, por exemplo, na questão anterior, se ela trouxesse lá uma história falando que foi pegada uma amostra assim, assim, assado, e depois ela pedisse, ó, com base nessa situação, qual foi a amostra que foi feita, né? Então, qual tipo de amostragem utilizado? Aí seria mais voltado para uma questão prática. Para a questão prática, a gente pegou lá na biblioteca de discursivas, tá? Uma questão aplicada num concurso do TCU, só para a gente ter uma ideia aqui de como é que é a diferença, tá? Veja que na questão prática, a banca ela traz aqui no início uma situação hipotética. Então ela conta uma historinha primeiro. Então, ó, João, servidor público federal estável, com de cargo efetivo de médico do âmbito do Ministério da Saúde, acaba de ser aprovado em concurso público para o cargo de perito médico do INSS, tá? Então ela traz essa situação hipotética, ela conta uma história. Depois ela vem com o comando da questão, tá? E aqui esse comando da questão vem separado. Diante do regime jurídico, responda aos itens abaixo de forma objetivamente fundamentada, levando em consideração a atual jurisprudência. E aí ela lista aqui os tópicos. Então aqui tem A, B, C e D. Só para você ter uma ideia, veja como é que é aqui o tópico. Ó. Sabendo que o somatório das cargas horárias dos dois cargos, médico do Ministério da Saúde e perito, ocasionará uma jornada superior a 60 horas, é possível que João acumule licitamente os dois cargos públicos. Veja que ela vai cobrar aqui o conhecimento acerca de acumulação de cargos públicos, né, previsto na Constituição Federal e disciplinado ali pelos tribunais superiores também, de forma mais concreta, mas com base na situação analisada, né? Então, com base naquela situação, naquela historinha que ela criou. Então, ela é mais próxima do que o candidato de fato vai encontrar no dia a dia daquele trabalho dele. Por quê? Porque ele vai pegar uma questão prática, uma situação real ali e analisar com base no conhecimento teórico que ele tem. Então, essa questão prática ela costuma ser também cobrada aí pela banca FGV. Agora, beleza, Bruno, tem a questão teórica, tem a questão prática, mas como que a banca ela vai avaliar a minha redação? O que, que ela vai analisar no meu texto? Né? Vai avaliar a estrutura textual, a gramática, o que, que ela vai analisar? Tá? E para isso a gente tem que ir no edital. E o edital ele é bem sucinto quanto a esses critérios. Ela só diz o seguinte, ó, na avaliação da prova discursiva serão considerados os acertos das respostas dadas,
o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato e a fluência e coerência da exposição, beleza? Então, aqui ela não traz de forma detalhada quais são os critérios, né? Diferentemente do que acontece quando ela cobra uma questão redação, por exemplo. Então, nessas questões discursivas, normalmente, tá? A banca ela vai distribuir a nota da seguinte forma: 95% da nota, tá? Ela vai colocar na resposta correta ao tópico. Então, é na parte de conteúdo. Se o candidato respondeu ou não de forma correta ao que foi solicitado no tópico, beleza? Então, 95% da nota é a avaliação disso. Ela vai ter um padrão e vai verificar se a sua resposta está de acordo com aquele padrão esperado. Se tiver de acordo, nota máxima. Se não tiver de acordo, ela vai descontando proporcionalmente ao que está faltando ali na sua resposta. E os outros 5%, Bruno? Os outros 5%, às vezes, ela distribui no conteúdo também, então é 100% conteúdo. Às vezes, ela traz um critério chamado abordagem geral. Nesse critério de abordagem geral, ela vai avaliar o resto tudo relacionado ao texto. Então, vai verificar se o texto é coeso, se tem elemento coesivo, se o texto possui erros gramaticais, se está legível. Então, tudo que é relacionado à apresentação, à estrutura textual e à gramática ficaria dentro desses 5%, que é a abordagem geral, tá? E dentro desses 5%, logicamente, estaria também ali alguma exigência relacionada à introdução e conclusão, que faz parte da estrutura textual de um texto dissertativo, tá? Porém, né, com base, né, se a gente fosse aí montar um texto expositivo de forma mais adequada, mais propícia para a FGV, a gente teria essa estrutura, tá? Que seria introdução, desenvolvimento, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, como a gente analisou aqui, viu que a banca ela não traz de forma expressa nenhum critério relacionado ao texto e viu que a maior parte da nota, 95% e às vezes 100% da nota, está voltada para a parte de conteúdo, a melhor estratégia para encarar essa prova da FGV é a seguinte: é você montar um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, sem introdução, sem conclusão, tá? Por quê? Porque a introdução e a conclusão, elas servem ali só para cumprir forma, elas vão apresentar o tema e etc., mas de fato a resposta dos tópicos ela vai estar nos parágrafos de desenvolvimento. Então a estratégia é simples, ganha tempo, só um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Se o enunciado trouxer, por exemplo, 2 tópicos, você vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Ah, Bruno, mas aí vão ficar parágrafos de 15 linhas, né? Porque a prova é de 30 linhas, 2 tópicos, divide por 2, vai dar 15 linhas. Não tem problema nenhum, tá? Não tem, como a gente está vendo aí, não tem nenhum critério que vai penalizar o candidato por escrever muitas linhas, um parágrafo muito grande. Não existe isso. O importante é que o parágrafo esteja bem organizado, tá? E que você traga o máximo de conteúdo possível, tá? Então, a ideia é sempre essa. Poxa, eu tenho que trazer conteúdo para acertar o que está no padrão de resposta da banca. Então, eu tenho que trazer o máximo de conteúdo possível, porque eu não sei exatamente o que vai estar lá naquele padrão, beleza? Essa é a lógica para encarar a prova da banca FGV. E aí, quando algumas pessoas chegam nesse ponto, elas pensam no seguinte: então beleza, então se eu souber o conteúdo, eu vou bem. Então eu só vou estudar o conteúdo, só vou estudar para a prova objetiva e com o conhecimento que eu vou adquirir na prova objetiva eu faço a minha discursiva e eu vou tirar uma notaça. Só que não é bem assim que acontece, tá? Só para você ter um exemplo, deixa eu te mostrar aqui o que aconteceu na Cefaz Mato Grosso, tá? Que foi um caso bem importante, tá? A Cefaz Mato Grosso fez um concurso, só para você ter uma ideia, a Cefaz Mato Grosso, o salário inicial era quase 40 mil reais, era um dos cargos assim que pagava mais alto na administração pública, tá? E aí 75% dos candidatos aprovados na objetiva foram eliminados na prova discursiva, tá? E é um concurso aplicado pela banca FGV, beleza? Então, dos aprovados, dos melhores, né? Porque foram que conseguiram as melhores notas na prova objetiva, e como era um concurso que pagava um salário muito alto, assim, juntou os melhores candidatos de todos os lugares do país, porque todo mundo queria ganhar um salário de quase 40 mil reais, tá? E desses melhores, tá? Desses melhores que tiraram as maiores notas na prova objetiva, ou seja, aqueles que tinham mais conhecimento sobre as matérias, beleza? 75% foram eliminados na prova discursiva. E aí a gente compara depois e vê o resultado dos alunos do Você Concursado, tá? Então, nesse concurso, beleza? 3
das 4 maiores notas foram de alunos do Você Concursado. Tá? Então, veja que tem um diferencial aí. E que 6 alunos figuraram no top 10. Então, dos 10 primeiros colocados nesse concurso, 6 eram alunos do Você Concursado e conseguiram ser aprovados, sendo que aquele restante todo lá foi eliminado. Então, assim, não é só o conteúdo em si. O conteúdo vai ajudar? Com certeza, o conteúdo é essencial, mas não é só o conteúdo, você precisa ter a técnica, você precisa saber montar um parágrafo de desenvolvimento de modo a apresentar para o examinador de fato o que ele vai procurar. Né? Então, não é só você jogar um monte de conteúdo, porque aí você pode até às vezes fugir do que foi solicitado. Então, é saber fazer prova da banca FGV. E isso você adquire estudando e praticando. Né? Então, por isso que é importante. Então, qual é a estratégia para você poder chegar bem preparado nesse concurso aí da CVM? Tá? A estratégia seria aprender a técnica de discursivo voltado aí para a FGV, principalmente no que se refere à estruturação de um parágrafo de desenvolvimento, beleza? E depois praticar no mínimo 3 discursivas até o dia da prova, tá? Então você vai pegar discursivas cobrando matérias, né, que estão lá no seu edital e praticar até o dia da prova. Inclusive para o cargo lá de contabilidade e auditoria, né, de inspetor lá perfil 3, também fazer questões de inglês, tá? Porque tem que avaliar como que a banca vai corrigir também isso, então tem que praticar antes. Só que não é só fazer essas questões, fazer, sei lá, 100 questões, botar numa gaveta e acabou. Não, você tem que fazer com correção. Por quê? Porque se você faz 100 questões, beleza, você vai ver bastante conteúdo, enfim. Mas a tendência é que você cometa o mesmo erro em todas as redações. Por quê? Porque você nem sabe, às vezes, que é um erro. Né? Então você faz aquilo ali, ninguém te falou que é um erro, você continua fazendo, chega lá no dia da prova, você faz de novo, vai descobrir que era um erro só quando a banca for corrigir sua prova. Né? Então, qual é o processo? Você faz uma redação, né, faz uma discursiva, manda para correção. Aí, essa correção feita no modelo da banca FGV vai te devolver e te dar um feedback sobre a sua redação. Então, vai apontar quais são os pontos de melhoria. E aí, com base nesses pontos de melhoria, que você vai fazer a redação seguinte. Né? Mas dessa vez já aplicando aquelas melhorias que foram propostas ali na correção. Então, você faz esse processo aí no mínimo 3 vezes para que você já chegue no dia da prova com a redação muito melhor do que se você não fizesse nenhuma, ou se você fizesse várias e guardasse na sua gaveta. Logicamente, quanto mais redações você fizer até o dia da prova, melhor. No Você Concursado, a gente vai liberando uma redação por semana. Então, você tem redação para fazer até o dia da prova. Vão ser quase 20 redações aí para você poder praticar. Então, a gente vai abordar vários temas, né? E o legal é que, às vezes, a gente aborda um tema e esse tema não cai na discursiva. Né? A grande probabilidade, né, pensando estatisticamente, é de que o tema que a gente escolha não caia na discursiva. Né? Mas, ao fazer uma discursiva sobre aquele tema, beleza? Você se aprofunda naquela matéria, e aí quando cai aquela matéria na prova objetiva, por você já ter feito uma discursiva sobre aquilo, você gravou aquela matéria, então você acerta a questão na prova objetiva. Então, esse processo de estudar a discursiva junto com a objetiva é interessante por conta disso. Auxilia na preparação para a objetiva e auxilia também na preparação para a discursiva. Se você não é aluno do Você Concursado, a gente tem, né, cursos aqui voltados para a CVM, beleza? E ele é dividido da seguinte forma, tá? Então, o curso ele tem lá a técnica discursiva bem sucinta e objetiva, ali com 2 horas por semana, em 2, 3 semanas você já finaliza toda essa parte de discursiva em si, de teoria, porque ela é bem direta. Depois, você vai ter lá temas para poder praticar, como eu disse, a gente vai liberando temas semanalmente, beleza? Voltados ali para as matérias que vão cair em cada um dos cargos, então vão ter 4 cursos, tá? Cada curso com as suas matérias específicas. O curso ele contém correções individualizadas utilizando o espelho da banca FGV e propostas de resolução dos temas. Então a gente propõe o tema, mostra qual seria o padrão de resposta, qual era o conteúdo esperado para responder aquela questão e também mostra como poderia resolver aquela questão utilizando a técnica do curso. Beleza? E se você não é aluno, né, esse treinamento está disponível aí a um preço acessível. Pode entrar em contato lá com o Você Concursado, entrar lá no site para poder saber mais informações ou mandar mensagem em qualquer uma das plataformas aí do site, beleza? É isso, um forte abraço, bons estudos e, se Deus quiser, a gente se vê na próxima aula.